João, capítulo 17, verso 21 a 23. O tema da mensagem é comunhão que procede do Pai. João capítulo 17, versículos 21 a 23. Amém? Todos nós encontramos? O tema da mensagem, comunhão que procede do Pai. O verso 21 do capítulo 17, ele vai dizer assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. Amém? Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a vida da igreja, a minha vida. Entregamos ao Pai, diante do Senhor também os nossos irmãos que não se encontram aqui. Colocamos diante do Senhor os pedidos que já foram feitos. Pai Santo, a oração do irmão Ítalo, que já foi, ó Deus, ministrada nesta noite, intercedendo pela vida, ó Deus, da família da irmã Leandra. Pai Santo, colocamos também o presbítero Alex diante do Senhor, e os demais pedidos apresentamos todos diante do Senhor, e cremos na ação, ó Deus, miraculosa, na intervenção divina do Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos. Também pedimos pela tua palavra, transmita-nos a tua palavra nesta noite, nos dê a instrumentalidade do teu Espírito, alimenta-nos nesta noite, para que tão somente o nome do Senhor seja glorificado. Assim oramos, crendo, ó Deus, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar? Glória a Deus. A comunhão que procede do Pai. Nessa grandiosa oração, chamada de oração sumo sacerdotal, o Senhor, ele vai orar e vai colocar algumas questões aqui, e a gente pode, em poucas palavras, caminhar do versículo 1 até o último versículo, que é o 26, porque o Senhor ora aqui nesse texto, nos versículos de 1 a 5, por sua glorificação. A gente voltando lá no texto, a gente vai ver, né, que o Senhor vai dizer assim, olha, no versículo 1 ele vai dizer assim: tendo Jesus Cristo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, nesses primeiros versículos, o Senhor está orando por glorificação. No versículo 11, ele vai pedir proteção aos cristãos. Ele vai dizer assim, olha, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Então, no versículo 3, ele vai orar pela santificação dos cristãos. No verso, na verdade, a terceira petição que Jesus Cristo vai fazer nessa oração sumo sacerdotal, ele vai pedir pela santificação dos cristãos, que está aí no verso 17, ele vai dizer assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele vai também pedir ao Senhor pela glorificação definitiva dos cristãos. Ele vai dizer isso no verso 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória
que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. E lá, no último, ele vai interceder por aqueles que haveriam de formar a igreja. E aí, essa parte que o Senhor Jesus Cristo estará, ou estava intercedendo, ou esteve intercedendo por aqueles que estariam formando a igreja, não somente de sua época, mas dos tempos que viriam após o ministério terreno dele, do Filho de Deus. Nos versículos de 6 a 26, é lógico que nós vamos pegar aí os versículos de 6 a 26 para ler todo agora. Eu sugiro a você que leia em casa, porque aí está contida a intercessão de Jesus por aqueles que haveriam de quê? Formar a sua igreja. Mas aqui no versículo 21, que nós lemos como texto base, né, um deles, ele vai dizer assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo o quê? Para que o mundo saiba, o que está escrito lá? Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nós podemos observar aqui que há uma locução prepositiva. Olha aí, o a fim de que, quando começa o versículo 21, existe aí uma preposição, existe uma locução prepositiva, a fim de que vai indicar uma finalidade, ou um resultado esperado a partir de um contexto contido no versículo 20. Olha o versículo 20 aí: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Então, o autor está se referindo a todos os cristãos pertencentes ao corpo único de Cristo. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Enquanto você abre, lá está escrito assim, eu vou esperar você abrir. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Quem for encontrando, vai dizendo amém. Amém? Lá está escrito assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Portanto, nós fazemos parte da mesma família de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar isso em sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 19, ele vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, o que o apóstolo, o que o texto de João está dizendo aí? Ele está falando a respeito da unidade espiritual, que deveria ser visível e expressa no exercício dos dons espirituais, que cada cristão, ou que a cada cristão foi concedido. Nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos de 3 a 16, que também é uma leitura extensa, depois você lê lá, o apóstolo Paulo, ele vai falar que um dos dons que Jesus Cristo concedeu àqueles que fazem parte da igreja é a possibilidade de conversar com o Senhor através da oração. E aí, no momento que nós estávamos lendo e preparando a mensagem, eu lembrei da mensagem lá da Edmeia, a respeito da importância de cultivarmos uma oração, uma vida de oração, aliás. E ela faz uma pergunta lá, como está a sua comunhão com o Senhor? E aqueles que ainda não viram, porque a irmã Marina colocou lá no grupo, eu não vou dar o spoiler não, assista lá a mensagem, uma mensagem excelente. Não? Só mandou para mim? Amém. Então vai colocar no grupo das mulheres aí. Veja, assista a mensagem. Excelente mensagem, que incentiva você a analisar como está a sua vida de oração. Foi um consentimento que Deus deu através de Jesus, de termos comunhão com Ele através da prática da oração. 2 Coríntios capítulo 1, verso 11. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: olha, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. O que o apóstolo Paulo está falando aí?
Quando nós estamos exercitando a nossa vida de oração, nós passamos a conhecer aquilo que chamamos e que nós já conhecemos, a respeito da intercessão. Estarmos intercedendo uns pelos outros, faz parte da comunhão verdadeira que Jesus Cristo nos chamou para vivenciar, a fim de que o nome do Senhor seja conhecido através dessa comunhão. E Ele também vai nos exortar a que vivamos em comunhão através da nossa presença e participação disposta e disponíveis ao trabalho da igreja a qual você faz parte. Ele vai dizer assim, olha, que nós não devemos deixar de congregar, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós participamos dos trabalhos da nossa igreja, quando nós somos frequentes no lugar que nós fomos chamados para congregar, nós estamos também anunciando a volta do Senhor. Olha, por várias e várias vezes, eu vi o irmão, ou eu vi a irmã indo para a igreja. Ela me fez vários convites, eu nunca fui. Agora eu estou aqui do lado esquerdo, esperando a sentença eterna que me aguarda, que é uma sentença de perdição. Olha, eu observei vários anos aquele irmão, aquela irmã indo para a igreja, e um dia ele me convidou, e eu fui, ouvi a palavra, recebi a Cristo como meu Salvador, e hoje estou aqui à direita de Cristo, esperando a tão esperada, vamos dizer assim, palavra de que vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Entre no gozo do seu Senhor. O apóstolo, na verdade o autor de Hebreus, ele está fazendo aqui uma admoestação: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações. Ei, venham, vamos lá ouvir a palavra, vamos na igreja, haverá uma palavra para você. O tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Que dia é esse? A volta do Senhor. E no versículo 22, que também lemos, né? O versículo 22 diz assim, olha, eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Aqui neste verso, João está expondo a realidade dos dons concedidos por Cristo para o exercício da comunhão. Ele diz aqui, ó, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Esses dons, estes dons foram dados por Cristo para o exercício da comunhão. Aqueles dons que são dados em comum para todos os cristãos. Pedro, lá em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10, ele vai dizer assim, olha, servi a uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, diante de todo essa análise que fizemos, apenas desses 2 versículos, qual é o diagnóstico da igreja hoje? O diagnóstico da igreja hoje é assim: existem igrejas grandes, são a moda do momento, pois nada é melhor do que viver o culto da multidão, mas não há comunhão verdadeira, porque na verdade não há ensino correto da palavra. Então elas não são saudáveis, não são grandes, não são imensas, mas na verdade são inchadas, doentes, pois o ensino da palavra há muito foi abandonado. Outro diagnóstico da igreja são pessoas que têm optado por serem o quê? Desigrejados. E coincidentemente foi um termo usado lá na primeira igreja presbiteriana renovada, alegando que eu não quero mais a igreja, não preciso de igreja.
Porque o templo a qual eles chamam de igreja, ou então o ajuntamento, o qual eles chamam de igreja, não há de fato de verdade comunhão verdadeira, mas sim exploração financeira e abuso da liderança, manipulação por parte daqueles que detêm a palavra de ordem, aqueles que controlam o microfone. Na verdade, eles se reúnem ali para uma exploração financeira, eles se reúnem ali para serem manipulados. Essa é a visão dos desigrejados. Mas nós também temos outras que são novas, né? São outras manifestações novas que surgiram e que nos prenderam em casa por causa das doenças que nós achávamos que havia sido vencida e não foram, mas retornaram, porque é propósito de Deus que elas retornassem mesmo, inclusive as novas que apareceram. E aí deram vazão para as igrejas online, aonde eu cultuo dentro da minha casa, eu posso ofertar e dizimar ali no meu Pix. Inclusive aconteceram, principalmente no auge da pandemia, batismos online, onde as pessoas mergulhavam a sua cabeça em baldes d'água na frente da televisão. Pasmem vocês. Ceia online. Além das igrejas online, onde há a interação indireta na web, também assistimos o surgimento da igreja metaverso, onde os participantes entram em um espaço virtual, assumindo assim avatares. Avatar aqui significa manifestação corporal de um ser. Alguém aqui assistiu aquele filme lá do como é que é o nome, Júlio? Esqueci aqui agora. Aquele que você sai da vida real e vai para o outro e... Oi? Não é só o Avatar, tem um outro. Jumanji, Bem-vindo à Selva. Ali é um jogo de videogame, que você está com uma manetezinha na mão e dentro do jogo você assume um ser, você assume ser uma figura dentro do jogo. Isso é um avatar. Então as igrejas metaverso pegaram esse estilo. Aí a pessoa se conecta na igreja através de uma manetezinha. Olha o que está acontecendo com o ser humano. E lá dentro do templo ele vira um bonequinho. E aí lá ele ceia, ele conversa com o pastor, ele vai ter comunhão virtual com o membro que assenta do lado. Essa é a igreja metaverso. Inclusive a primeira igreja metaverso surgiu lá em BH, com o pastor líder dela dando glória a Deus porque houve 120 conversões. Será que essas conversões foram verdadeiras? Nós estamos diante de uma situação deplorável, né? Onde ambientes virtuais surgiram para substituir a comunhão visível e física entre os irmãos. Sabemos que a comunhão, meus irmãos, é um desafio, pois envolve o ajuntamento e também o convívio de pessoas que possuem princípios diferentes, mas que foram redimidas por Cristo. E por causa dessa dificuldade, Paulo nos traz um alerta quanto aos embates pessoais e a diferença de pensamentos que aconteceriam como resultado desse ajuntamento. Paulo faz um alerta. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 15, ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ele estava tratando algo terrível ali na igreja da Galácia, e ele estava alertando: olha, vocês estão se devorando, sendo que Cristo vos chamou para a comunhão através de seu sangue. E nós falamos sobre isso na ceia. Por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, fomos introduzidos à família de Deus, a igreja de Cristo, o qual Ele é o cabeça. O autor de Hebreus também vai nos estimular. Paulo ele nos alerta com relação aos desafios da comunhão, mas o autor de Hebreus ele vai nos estimular à comunhão, pois é na comunhão, na vida em congregação, que temos a oportunidade de praticar tudo o que Deus nos ensina em sua palavra. Nós não podemos praticar o que nós estamos praticando aqui em casa, sozinho.
O exercício da comunhão, a maturidade espiritual se dá no ambiente congregacional. Porque é ali que eu vou colocar em prática aquilo que eu chamo de maturidade espiritual. Eu sou maduro espiritual. Se eu sou maduro espiritual, eu vou ser provado na prática congregacional. Não existe outro ambiente onde nós possamos praticar a nossa comunhão que não seja no exercício da congregação. Deus nos ensina em sua palavra que é importante ou é de suma importância a congregação ou o congregarmos. A vida em congregação, que é o espaço prático preparado por Deus, é que nos estimula ao amor e às boas obras. Será que em outro ambiente, não tendo o ensino da palavra, será que nós seríamos capazes de nos condoermos de uma pessoa que estaria precisando de uma ajuda sua ou minha? Será que se nós não tivéssemos o ensino da palavra, o Espírito de Deus agindo em nós teríamos a capacidade de nos condoermos por uma necessidade? Hoje, saindo da igreja de manhã, depois do almoço, lá na igreja do pastor Fernando, eu estava observando um palio suspenso pelo macaco e o moço estava tentando tirar a roda. E de costas, eu não vi o porquê do esforço. Quando eu cheguei na lateral, ele só possuía a habilidade de um braço. Ele tinha um outro braço, mas o outro braço só estava conectado ao corpo dele, porque ele não tinha os movimentos desse braço. Então ele estava tentando com um braço mover a chave da roda para tirar o pneu furado e colocar o novo. E ele estava com mais 4 mulheres junto com ele, ou seja, não tinha um homem para ajudar. Mesmo que as mulheres quisessem ajudar, elas não estavam com trajes que permitissem, que estariam permitindo que elas pudessem ajudar. Então eu cheguei perto para perguntar: você precisa de ajuda? Aí a esposa falou assim: ó, meu irmão, ajuda, porque ele só tem um braço. E aí ele me deu a chave e eu fui trocar o pneu do carro dele. E aí na hora que eu agachei para trocar o pneu, eu vi que ele tinha colocado o macaco errado, de forma errada no carro. Ao invés dele colocar o macaco no encaixe correto, onde é que tem a indicação, ele botou o macaco no sistema de suspensão do carro. E na hora que eu estava girando a chave, aquele carro veio ao chão e a minha perna estava tipo debaixo do carro. E assim, irmãos, foi um livramento de Deus eu não ter ficado sem a minha perna. Porque aquele carro veio no chão, com suspensão e tudo, e eu estava com a minha perna esquerda debaixo do carro. Eu não sei como é que eu consegui tirar aquela... Até agora eu estou aqui assim pensando, como é que eu consegui tirar a minha perna sentado perto de debaixo do carro? E se fosse ele, com apenas um braço? E se ele tivesse colocado a perna debaixo do carro? Ele falou comigo: olha, eu nunca troquei o pneu de um carro, sempre trocaram para mim. Então por isso que eu nem sei colocar um pneu, um macaco debaixo do carro. E aí Deus, além de poder ajudar aquele irmão, Deus ainda me deu o livramento de não ficar sem a minha perna esquerda. Agora, será que se nós não tivéssemos no ambiente congregacional, desde quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, recebendo os ensinos da palavra de Deus, falando a respeito de estendermos a nossa mão, de sermos suporte, de estarmos em comunhão, de estarmos sempre prontos a ajudar, será que nós teríamos a capacidade de pelo menos aproximar de uma pessoa dessa? Ou será que nós teríamos na nossa mente um dito que o meu cunhado gosta muito de falar: ema, 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 cada um com o seu problema. Cada um com o seu problema. Então eu vou entrar dentro do carro e ir embora. Por quê? Eu já comi mesmo, estou com minha barriga cheia, né? Agora eu vou chegar lá em casa, vou dormir um sono. Não, a gente pode sacrificar isso tudo em favor do irmão que está precisando, ou de uma pessoa que está precisando. Mas é num ambiente congregacional que nós recebemos essas instruções. Hebreus, no capítulo 10, verso 24, o autor vai enfatizar isso. Lá está escrito que é para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
É o espaço prático preparado por Deus para que façamos admoestações. É aqui na igreja que você recebe a admoestação. A admoestação não é pegar você e te expor ou expor o seu problema. A admoestação no original é chamar ao canto para conversar. Hebreus 4, 25, vamos ler lá? Primeiro, Hebreus 4, 25. Hebreus capítulo 4, verso, tem não? Ué? Hebreus, então vamos pular, Hebreus capítulo 10, verso 24. Hebreus capítulo 10, verso 24. Pode ler. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O texto está dizendo que nós devemos considerar uns aos outros. Devemos considerar uns aos outros. O que é ter consideração pelo outro? O que é ter a consciência de que o outro possui um valor? Porque a consideração fala sobre isso. Eu considero muito fulano. Eu considero muito a igreja onde eu congrego. Conheço a todos. São a minha família. O texto está dizendo que devemos considerar uns aos outros e nos estimularmos às boas obras. Levarmos a uma incitação, a um paroxismo de amor e boas obras. Para entender a intensidade dessas palavras, precisamos estar no convívio e no exercício congregacional. Não tem como entender o que é considerar o outro se não há um convívio. É no convívio congregacional que nos conhecemos e que somos chamados e convidados a nos estimularmos mutuamente nas boas obras. Eu ajudo você, você me ajuda, nós dois ajudamos o outro e por aí vai. Precisamos considerar essas coisas, precisamos entender essas coisas. Portanto, devemos expressar com tristeza e pesar, meus irmãos, o exemplo de famílias que possuem grande potencial, mas que não conseguem desenvolver esse potencial por falta de comunhão. Aí nós estamos indo no núcleo familiar. Considerar com muita tristeza e pesar famílias que possuem um exponencial dom, seja para música, seja para administração, seja para investir em algum negócio. Eu conheci uma família em Belo Horizonte, que um dos membros da família tirava dinheiro da caneta, porque tinha ideias. Aí eu brincava com ele: meu filho, você tem o dom de Midas. O Midas, ele é uma figura grega, um rei grego, que era ele era tão ganancioso, que o deus grego chamado Zeus foi lá e o amaldiçoou com o dom de tudo que tocava virava ouro. Por isso que quando a pessoa é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa empreendedora, uma pessoa que aonde põe a mão dá dinheiro, porque tem pessoas assim. Por isso que essas pessoas são chamadas ou possuem o dom de Midas, onde põe a mão dá dinheiro. Nós precisamos nos estimularmos uns aos outros, e existem famílias que possuem dons assim, dons na música, dom na administração, dom em fazer alguma coisa que seja para a glória de Deus, mas não conseguem andar juntos ou produzir algo substancioso, porque lhes falta comunhão, lhes falta consideração, não conseguem falar a mesma língua. Isso se deu no Éden com o homem, que ali se dividiu.
Também no dilúvio eles se dividiram. Na Torre de Babel, a mesma coisa, se dividiram. Isso nós estamos falando da história da Bíblia ou a história universal. Quando verificamos a história de Israel, vemos isto o tempo todo, norte e sul, escravidão no Egito. Segundo o texto de Paulo, já citado, que é Gálatas 5,15, ele vai olhar por causa dessas coisas que vocês estão o quê? Se mordendo, se devorando, por falta de comunhão, por falta de consideração. E diante disso tudo, fica uma pergunta: o que é comunhão? E qual o nosso maior exemplo de comunhão? Bom, o nosso maior exemplo de comunhão está na Bíblia. Podemos ver ali a doutrina da Trindade. Na Trindade, os três componentes da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, possuem uma comunhão perfeita. O maior exemplo a ser seguido pelo homem, principalmente o homem regenerado. Porque se voltarmos lá no versículo 21 de João 17, o evangelista João vai dizer assim, olha, sendo boca de Cristo, na oração sacerdotal, ele vai dizer assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha aí, em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A declaração aqui, meus irmãos, do próprio Deus Filho, é do próprio Deus Filho, aliás, testemunhando de sua unidade com Deus Pai e o Deus Espírito Santo, referindo-se à primeira pessoa do plural, indicando o mesmo uso de Gênesis 1:26. E o que está escrito lá? Gênesis 1:26, está escrito assim, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Assim, o que está escrito lá também vai indicar toda a plenitude da harmonia plural que havia nos seres da Trindade. Portanto, comunhão envolve o quê? Uma união de interdependência. E o que significa essa palavra interdependência? Que todos nós já ouvimos na escola uma vez ou várias vezes, quando estudamos biologia, ou quando estudamos geografia, quando estudamos ciência. O que existe no meio ambiente, nas criaturas que compõem o meio ambiente? Existe uma interdependência entre a flora e a fauna. Há mais ou menos 36 anos aqui nessa região, havia uma riqueza de aves de rapina. Por que hoje não existe mais? Porque as árvores de grande porte foram cortadas. Se eu tiro as árvores de grande porte, eu estou prejudicando o habitat de um ser que foi criado para viver nas árvores altas e fazerem ali os seus ninhos. Então existe o quê? Uma interdependência. Mas o que essa ave de rapina dá em troca para as grandes árvores? Talvez ela diretamente não, mas outros animais se alimentam dos frutos que caem no pé dessas árvores, e através dos dejetos deixados ao longo da floresta, estaria sendo disseminada a semente daquela árvore. Mas se não existe mais a árvore, não existe mais ninho para as aves de rapina, e não existe mais semente do fruto a ser comido, não existe mais o semear do animal, e aí acaba com tudo. Não existe interdependência, não existe fauna, não existe flora, não existe nada. Então, se não houver interdependência entre nós, enquanto cristãos, não existe igreja. Aí é muito bonitinho cantar a música, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Será que isso é verdade? A palavra de Deus diz que nós devemos considerar, Paulo falando isso, devemos considerar uns aos outros superiores a nós. Esta é a maior, é o maior registro de exemplo de comunhão, a Trindade. Não há ruptura na comunhão dos seres da Trindade. O Deus é único e tripessoal.
ligados entre si por uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades pelo auxílio mútuo ou coadjuvância, ou seja, colaboração, corporação, auxílio, reciprocidade. Bem, por que a comunhão é tão importante? E meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu não sei se é a pergunta, ou se essa pergunta é a pergunta correta a ser feita. Porque quando eu faço essa pergunta, eu estou sendo utilitarista, buscando ou agindo sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar, sem olhar de que forma que o bem-estar está sendo produzido. Na verdade, meus queridos irmãos, nós precisamos entender e lembrar que comunhão, ela é importante porque ela traz benefícios eternos. Salmo 133, apenas o verso 3, lá está contido os resultados da comunhão, verdadeira comunhão equilibrada, comunhão dos santos, porque lá existem bênçãos e vida eterna. O Salmo 133, verso 3, apenas a parte B do versículo, diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Segundo um comentário de Calvino a respeito da comunhão, apenas a sua introdução, encontramos a menção de tratar-se de um salmo de ação de graças, para que os laços santos de afeição mútua prevaleçam no meio do povo de Deus, e também para que o povo do Senhor seja seriamente exortado a manter essa união. A comunhão também nos chama para uma importância de um só objetivo, porque se nós temos comunhão, nós olhamos para uma única direção. O apóstolo Paulo, em Timóteo, ele vai declarar: olha, deixando as coisas que para trás ficaram, sigo para o alvo, sigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E se temos comunhão uns com os outros, estamos olhando para o mesmo alvo, e paramos de olhar para uma página que já deveria ter sido virada há muito tempo. Porque há 10 anos atrás o irmão pisou no meu calo e eu não gostei. Há 10 anos atrás, hein? O calo ainda continua doendo. E o calo continuando a doer, ele sempre vai lembrar da situação e nunca vai perdoar. A comunhão também nos chama para isso, para termos um só objetivo. Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui João Calvino afirma que Lucas não apenas recomenda neles a constância da fé ou da piedade, mas também diz que eles se dedicaram constantemente no exercício do serviço e da confirmação da fé daquele povo daquela época. Ou seja, eles estudavam continuamente para lucrar em sua vida espiritual e comunhão mútua entre os irmãos, ouvindo os apóstolos, que eles se dedicaram mutuamente através da oração. Eles usaram a comunhão e o partir do pão mútuo para ajuda mútua, a fim de que crescessem juntos. Você já viu quando você se depara diante de um problema com uma pessoa, e quando você olha o problema, você fala: poxa, você ainda está nesse degrau? Suba um pouco mais, o degrau da maturidade, saia desse degrau. Por que você está insistindo em permanecer nesse degrau? Escada, quando você tem ela para subir, você não sobe apenas o primeiro degrau, você vai continuando a subir primeiro, segundo, terceiro degrau, até chegar ao lugar que a escada tem para nos levar. E para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para o céu. Mas em demanda ao lar celestial existe uma escada. E os degraus que compõem essa escada são os degraus da maturidade espiritual. A palavra de Deus fala assim que a luz do justo, ela deve ser como a aurora, ela vai brilhando até se tornar dia perfeito. Tem crentes que não querem que amanheça na sua vida, vivem sempre chorando, choramingando.
O texto fala, olha, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Não, Senhor, continua de noite. Não deixa amanhecer, meu irmão, porque ao amanhecer, a alegria virá. E como alcançar a comunhão? Na verdade, ela é uma decisão. Mas essa decisão ela não pode ser tomada desvencilhada do Senhor. Porque essa escolha, ela não pode ser feita sem o poder de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 13. Paulo deixa claro isso. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Sobre nós, e não sem o exercício constante de um coração aberto. Esse é o verdadeiro mecanismo para derrubar toda arrogância. Para derrubar, aliás, sim, toda arrogância. Essa é a espada para pôr fim a todo orgulho. Quando somos ensinados que não somos absolutamente nada, e nada podemos fazer, exceto somente pela graça de Deus, portanto alcançamos a comunhão por intermédio de seu Espírito, que nos leva à necessidade de uma interdependência vital para o corpo de Cristo. Eu preciso de você. Eu não posso ser igreja sozinho. Não tem como eu virar e falar assim, eu não preciso de você. Eu consigo ser igreja sozinho. Então, a necessidade da interdependência, ela é vital para o corpo de Cristo. Quais dificuldades encontramos na comunhão? Nós já vivenciamos isso, não é verdade? Mesmo sendo todos irmãos, ou todos irmãos, somos muito diferentes. Existem momentos na nossa vida de adversidade. E são essas adversidades que nos afastam. Nossos pecados também costumam a nos ferir mutuamente. Por isso, quebramos a comunhão. Eu não sei se eu disse isso aqui de púlpito, mas vou dizer agora. A comunhão é tão séria que quando você faz parte do corpo, você fazendo parte desse corpo, e quando pecamos, nós levamos toda a igreja a pecar conosco. Você sabia disso? Quando nós cometemos um pecado, estamos e fazemos parte do corpo de Cristo, nós levamos todo o corpo a pecar conosco. Não existe um dedo que vai sozinho para acender um teclado de um interruptor. Ele leva todo o corpo junto com ele. O pé vai junto para transportar, os olhos vão juntos para enxergar. Então, quando nós cometemos um pecado, nós levamos toda a igreja a pecar conosco. Por isso que os nossos pecados, eles atrapalham a comunhão do corpo de Cristo. Essas diferenças de entendimento na vida cristã também são questões importantes e precisam ser alinhadas com a palavra de Deus. Eu entendo dessa maneira. Não, eu entendo dessa forma. Não, mas qual é o entendimento da palavra de Deus? Nós precisamos nos voltar para o entendimento da palavra de Deus, a fim de que a comunhão do corpo de Cristo não seja quebrado por causa de diversos entendimentos. Mas precisamos, nesses momentos, encontrar o elo que nos une, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, está assentado à direita do trono de Deus. Precisamos entender isso, meus irmãos, e saber que a comunhão, ela é exercitada através da interdependência. Quando nós olhamos para os bancos vazios da igreja, nós precisamos sentir falta daqueles que se ausentaram, mesmo que tenham tido motivos. E além daqueles que se ausentaram e que são membros da igreja, nós precisamos olhar para os bancos da igreja e desejar que Deus traga pessoas e que Deus salve pessoas neste lugar. Precisamos nos propor a isso, a sermos instrumentos disponíveis
para que Deus venha o quê? Nos usar. É por isso da estratégia da carta, uma oportunidade que tanto você quanto eu podemos ter de entregar para o nosso vizinho. Precisamos compreender isso. A comunhão verdadeira exige contato e parceria. Isso só se torna possível quando compreendemos a importância de estarmos juntos e entendemos que somos parte de um todo. Somos um corpo ligado pelo auxílio de todas as juntas. Isso nos faz crescer. Paulo fala isso em Efésios, no capítulo 4, verso 16. Portanto, há 3 coisas aqui que merecem nossa atenção. A primeira é o que foi afirmado agora: toda a vida ou a saúde difundida pelos membros flui da cabeça, que é Cristo, para que os membros ocupem uma posição subordinada. Precisamos entender que o corpo possui o quê? Uma cabeça. O segundo é que pela distribuição realizada, ou seja, a parcela limitada de cada um, torna a comunicação entre todos os membros absolutamente necessária. Eu não tenho como trocar um pneu, isso ficou claro ali naquela manhã, se eu não tenho a agilidade ou a habilidade de um dos meus braços. Se eu perder apenas um dedo, eu já estou comprometido. A terceira é que sem amor mútuo, a saúde do corpo não pode ser mantida. Através dos membros, como canais, é transmitido da cabeça tudo o que é necessário para a nutrição do corpo. Enquanto essa conexão é mantida, o corpo está vivo e saudável. Cada membro também tem a sua própria parte, de acordo com o trabalho eficaz na medida de cada parte. Isso fica claro para a gente. A necessidade de cada pessoa no corpo de Cristo. Sem um braço, aquele moço não conseguiria trocar o seu pneu. E concluindo, queridos, como podemos identificar a comunhão? Quando ela pode ser usada como modelo ou padrão, quando os crentes possuem uma visão não somente de si mesmos, mas de todos os benefícios do reino de Deus. Portanto, ele mostra que pelo amor a igreja é edificada. Jesus Cristo, ele chama para o amor. O amor que eu estou dizendo aqui é o mesmo amor que nós aprendemos que a igreja, ela aceita todos, mas não aceita tudo. Eu já tinha ouvido aquela frase. A igreja aceita a todos, mas não aceita tudo. Portanto, precisamos demonstrar esse amor para que a igreja seja edificada, edificando a si mesma no amor. Isso significa que nenhum aumento é vantajoso, o que não tem uma proporção justa para todo o corpo. O homem cristão está enganado se deseja o seu próprio crescimento separado. Se uma perna ou braço cresce até um tamanho prodigioso, ou a boca estivesse mais distendida, o alargamento indevido dessas partes não seria prejudicial para todo o corpo? Você já pensou? Se eu tivesse um nariz aonde eu entro ali no templo e a ponta do meu nariz já chega aqui na parede? Ou o meu pé, ou seja, o meu polegar sou eu, né? E o meu pé é o dedo indicador. Tudo é no seu tamanho correto e no padrão. Até nisso nós vemos as benesses da comunhão no corpo de Cristo. Da mesma maneira, se desejamos ser considerados membros de Cristo, nenhum homem seja algo para si mesmo. Romanos capítulo 12, versos de 3 a 6, Paulo disse assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Que todos sejamos o que somos para o benefício mútuo de todo o corpo.
Isto é a realização do amor que Deus derramou sobre nós, quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Que nós sejamos edificados mutuamente pela importância que cada um tem no corpo de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a nossa vida, a sua vida, com essa palavra. Amém? Vamos orar?